Aplauda o Senhor, esse Deus poderoso, maravilhoso. Aplauda o Senhor por essa banda abençoada que nos encoraja a andar na presença do Pai Celestial. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Que delícia podermos estar aqui, não é verdade? E eu quero compartilhar com você nessa manhã, você que está conectado conosco, né? Você que está aqui presente, que delícia. Escolhas que mudam a nossa vida. Você pode repetir comigo? Escolhas que mudam a nossa vida. Todos nós precisamos fazer escolhas. Precisamos fazer escolha para a nossa vida, todo dia. Quando você decide ir para algum lugar, você tem que escolher qual é o caminho que você vai tomar para chegar no lugar que você deseja chegar. Quando você vai para o seu trabalho ou tarefas de casa, você tem que escolher o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Todo dia, eu e você precisamos fazer escolhas na nossa vida. Sempre, toda hora, todo momento. Escolha que roupa que nós vamos usar. Vou escovar o dente ou não vou escovar o dente? Toda hora, todo momento. Existem 3 verdades que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre escolhas. E a primeira verdade é essa: as escolhas que fazemos hoje determinam as histórias que contaremos sobre a nossa vida amanhã. As escolhas que eu e vocês estamos fazendo hoje, elas vão determinar como nós vamos contar a nossa vida no futuro, amanhã. Segunda verdade é essa: nós precisamos assumir as responsabilidades pelas escolhas que fazemos, garantindo que elas se alinhem aos princípios celestiais, princípios divinos. Eu preciso assumir a responsabilidade das minhas escolhas, não são os outros, é a minha responsabilidade. E essa responsabilidade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Terceira verdade: se há algum objetivo que você quer atingir, precisa fazer escolhas que o conduzam na direção que pretende seguir. Então é muito importante, você quer chegar a algum lugar, as escolhas que você vai fazer diariamente, as pequenas e as grandes, vão determinar se você vai chegar neste lugar ou não. Andy Stanley é pastor da Igreja Batista North Point, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E ele tem uma frase que diz assim: escolha, não intenção, determinam o destino. Escolha, não intenção, determina o seu destino. Você pode ter a melhor das intenções, mas as suas escolhas vão alterar o seu destino. Com certeza. Quando é a melhor maneira, o melhor momento de fazer escolha? A melhor escolha, meu amado, minha amada, é sempre a próxima. A próxima escolha que você vai fazer é a mais importante. A próxima escolha que você vai fazer na sua vida pode mudar a sua vida, pode impactar totalmente a sua vida. Quando eu vejo alguém que me inspira, quando eu percebo alguém que contribui, que realiza grandes coisas, eu fico imaginando que essa pessoa, ela deve fazer escolhas muito importantes na sua vida. E eu fico imaginando que essas decisões, essas escolhas que ela faz, que realizam grandes coisas, deve ser muito difícil. E é por isso que ela chegou no lugar onde ela chegou. É por isso que ela construiu o que ela planejou, porque ela fez grandes escolhas. É verdade, essa pessoa fez grandes escolhas, mas é justamente o contrário. Foram as pequenas escolhas que a levaram a chegar aonde chegou. Foram as pequenas escolhas que essa pessoa fez, que permitiu realizar grandes coisas. Porque todo dia ela tinha que fazer escolhas, pequenas escolhas, mas escolhas que iam mudar toda a sua vida. Por exemplo, quando eu decido na minha casa perdoar a minha esposa, todo dia, em todos os momentos, ninguém vê isso, mas eu percebo o benefício no meu casamento. Então, quando você decidir isso, olha, eu vou perdoar meu marido, vou perdoar minha esposa, ninguém vai ver,
mas você vai perceber o benefício que isso causa na sua vida e no seu casamento. Quando você tem um filho, uma filha que está se formando na universidade, vai receber o canudo, né? E você fala, uau, que legal, que bênção, que maravilhoso, né? Quão esforçado ou esforçada ela é, quão inteligente é para chegar lá. Mas a maior parte das pessoas não tem ideia das escolhas que seu filho ou sua filha teve que fazer todos os dias para chegar aonde chegou. Com certeza, ela ou ele queria sair com os amigos no final de semana e não foi, escolheu ficar em casa estudando. Queria ir ao cinema para aquela estreia, né, quando não tinha pandemia, daquele filme, mas ela teve que fazer a escolha de ficar estudando na sua casa. Ou se era um rapaz, ele poderia ir a um clube, ele poderia ir jogar bola, mas ele decidiu, ele escolheu ficar realizando o seu trabalho, finalizando o seu trabalho para entregar na faculdade. Pequenas escolhas trazem grandes resultados na nossa vida. Talvez você está num trabalho e foi promovido. Olha que bênção, e as pessoas perguntam, mas por que fulano foi promovido e eu não? Eles ficam se questionando. Mas essa pessoa que foi promovida, ela fez uma escolha. Ela ficou depois do expediente para ajudar o seu companheiro de trabalho. Não era sua função, não era sua responsabilidade, mas ele escolheu. Não, eu vou ser íntegro, eu vou ajudar, eu vou ser proativo. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Escolhas pequenas, queridos. E sabe por que ele fez isso? Porque pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados na vida que todo mundo deseja ter. Pequenas coisas. Por isso, valorize as pequenas coisas. Elas são muito, mas muito importantes no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Imagina que você, por exemplo, foi contratado por uma nova empresa, para um novo escritório, um novo desafio. E aí então, você na terça-feira, depois do feriado, você vai pegar o seu GPS para procurar uma rota para chegar lá sem estar atrasado, porque é horário de pico, todo mundo está voltando do feriado, todo mundo quer chegar no seu trabalho, e aí você pega o seu GPS, ele te dá uma rota, e você decide escolher aquela rota, e vai seguindo aquele caminho, e é uma rota boa, você chega bem no seu trabalho, feliz a vida, antes do tempo, e aí no dia seguinte, na quarta-feira, você decide fazer a mesma coisa, vê que a rota do GPS melhor para fugir do horário do pico é aquele igual o do dia anterior. E você vai descartando na sua mente todas as outras opções do terceiro dia em diante. Sabe por quê? Porque você já vai criando o hábito de fazer o mesmo caminho todo dia. É exatamente isso. Quando nós começamos a repetir determinadas ações, escolhemos andar ou decidimos caminhar por um lugar que é mais seguro, mais tranquilo, isso vai gerando um hábito na nossa vida. Da mesma maneira, meus amados, a nossa vida é contada pelos hábitos que eu e você temos. A sua vida é contada pelo hábito que você tem. Se você ler a palavra de Deus, sempre vai ter resposta de Deus todo dia na sua vida. Se você não ler, não tem o hábito de ler todos os dias, você vai querer, precisar, necessitar de uma direção de Deus, de uma direção do Pai Celestial, e não vai ter, porque você abriu mão, escolheu de não buscar a presença do Senhor cada dia. Olha, é impressionante que as pequenas escolhas são muito importantes na nossa vida. E isso não importa em que momento você está na sua vida. Não importa em que momento você está na sua profissão, na sua carreira profissional, nos seus estudos. Isso não importa em que momento você está. A próxima escolha pode ser capaz de transformar toda a sua vida. Pode crer nisso. A próxima escolha pode transformar totalmente a sua vida. Pessoas que ouviram ou de Deus ou de alguém dizendo, não vai por aqui que é perigoso, e ela teimosamente foi. Aconteceu um acidente e morreu. E queridos, as escolhas que nós fazemos
nós precisamos assumir a responsabilidade por elas. Tem pessoas que dizem, olha, a responsabilidade é do outro, a culpa é do outro. Você escolheu errado, mas a culpa é do outro. Tem gente que fala assim, mas por que isso aconteceu com a minha vida? Por que o meu patrão fez isso comigo? A escolha errada foi sua, mas o patrão teve que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Por que o meu líder fez isso comigo? Meu amado, minha amada, a escolha é sua. Quando Jesus veio a esse mundo para morrer numa cruz, foram as outras pessoas que condenaram Jesus, foram as outras pessoas que julgaram a Jesus, foram as outras pessoas que maltrataram a Jesus, mas Ele decidiu e Ele escolheu morrer por mim e por você, não foram as outras pessoas, Ele decidiu. Então, Jesus vai nos ensinando que Ele assumiu as responsabilidades das escolhas que Ele fez na vida dele. E eu e você precisamos aprender com Jesus que cada escolha que nós fazemos existe responsabilidades. E não tem como fugir. Nós temos que fazer escolhas. É provável que você já tenha feito escolhas que não foram sábias no passado. A notícia ruim para você é que eu e você não podemos mudar o passado. Talvez você diga assim, por quê? Por que eu me envolvi com aquela pessoa? Meu Deus, por que eu pedi as contas do meu trabalho? Estava indo tão bem. O que eu estava pensando naquele momento? Talvez você diga assim, puxa vida, por que eu fui emprestar o dinheiro para aquela pessoa? Escolhas que nós fizemos no passado, que eu e você não podemos mudar. Mas louvado seja Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Deus pode reescrever uma nova história na sua vida. Deus é poderoso para transformar a nossa vida a cada dia, a partir das novas escolhas que eu e você vamos fazer. Eu preciso aprender a fazer escolhas e a confiar em Deus. Faça escolhas certas. Deus quer que eu e você sejamos alguém especial para Ele. E a grande pergunta é, qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida? Às vezes alguém chega e fala assim, pastor, eu quero me casar, mas eu não sei se essa pessoa é a pessoa certa para eu me casar. Me ajuda aí, pastor, o que é que o senhor diz? Tem gente que fala, pastor, eu não sei, estou indeciso. Eu faço faculdade de administração ou de psicologia. Me ajuda, pastor, eu quero descobrir qual é a vontade de Deus perfeita para a minha vida. Nem sempre, queridos, é fácil e rápido entender e escolher a vontade de Deus. Nem sempre. Às vezes é estressante, porque tem decisões que não é fácil. Não depende ou não compromete somente a sua vida, a sua pessoa. Compromete outras pessoas. Por exemplo, se você é solteiro ou solteira e toma uma decisão, vou pedir as contas do trabalho, a responsabilidade é com você, é só você. Mas quando você é casado, tem filhos, envolve outras pessoas. E é impressionante quando começamos a observar, que tem escolhas que nós vamos fazer que são estressantes. São escolhas que às vezes nos causam arrependimento. Puxa, por que eu fui trocar de carro agora? Eu não devia ter ouvido a minha mulher. Escolhas que fazemos e nos causam arrependimento. Puxa, por que eu me envolvi com tal pessoa? Todo mundo dizia, não faça isso. Meu pai dizia, minha mãe dizia, e eu me envolvi. Olha o que deu, arrependimento. Existem pesquisas, amados irmãos, que falam que a geração atual, a mais jovem, tem mais dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões, que, por exemplo, a minha geração. Eu tenho 55 anos. E existem pesquisas que falam da dificuldade dos mais novos fazerem escolhas. E sabe por quê? Por causa das muitas opções. Muitas opções. Eu me lembro que, quando eu ia ao cinema, eu escolhia o filme na fila do cinema, tinha 5 filmes. Esse aqui não, que é infantil, esse aqui é de terror, esse aqui é muito sensual, esse aqui é de ação, esse aqui que eu vou assistir. Era na fila.
Porque antigamente, quando você olhava para o futuro, pensava e falava do futuro, você tinha duas opções. Ou você estudava, ou você trabalhava. Hoje você assina a Netflix e você vai gastar 30 minutos para escolher o filme, e é bem provável que você não goste daquele filme. A geração Netflix de hoje tem dificuldade de fazer escolhas. Porque as opções são muitas. Pastor, eu vou fazer a minha faculdade EAD, mas eu estou indeciso. São tantos cursos, eu não sei o que fazer. Tem gente que fala assim, não, eu não vou estudar, eu vou ser um youtuber na vida. E vai. Tem gente que tem medo de fazer escolhas. Tem gente que demora para fazer escolhas, mas tem gente que tem medo de fazer escolhas erradas. E aí não faz as escolhas. E isso é pior, porque você não fazer escolhas é pior de quem escolhe errado. Porque escolhendo errado, você aprende que daquele jeito não é a melhor maneira de fazer. Mas quem não escolhe, sempre vai ficar pressionado. Não tem como fugir. Eu e você necessitamos fazer escolhas na nossa vida. Sempre, a cada dia, a cada momento, em Cristo Jesus. Mas a boa notícia é que o que Deus tem para mim e para você é extraordinário. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esse é o projeto de Deus. Ele tem planos para você, Ele tem projeto para você, mas se você escolher errado, o seu destino também será diferente. Então eu quero falar de 2 princípios. Vou construir uma série, são 8 princípios, hoje eu vou falar de 2. 2 princípios para nos ajudarem a escolher ou fazer escolhas que mudam a nossa vida. E o primeiro princípio é esse: ser antes do fazer. Primeiro princípio, ser antes do fazer. Na ótica de Deus, na perspectiva de Deus, Deus está mais interessado com o que eu sou do que com aquilo que eu faço. Por isso, ser vem antes do fazer. Essa é a preocupação de Deus. O ser antes do fazer. Guarda isso no seu interior, na sua alma. Eu primeiro preciso ser aquilo que Deus quer e tem plano para mim, para depois eu fazer ou refletir tudo aquilo que Deus tem para mim. O primeiro passo para uma escolha certa na sua vida é entender esse princípio. O mais importante é ser do que o fazer. Deus está mais preocupado com aquilo que você é do que com aquilo que você faz. E aí você pode perguntar, pastor, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para o meu casamento, Senhor? Qual é a vontade de Deus para o meu trabalho, Senhor? Qual é a vontade de Deus para a minha vocação, Senhor? Então anota aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esse é o texto bíblico que vai te ajudar, nos ajudar a entender. Porque 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia é clara qual é a vontade dele para a minha vida, para a sua vida, meu amado. A Bíblia é clara, ele está dizendo santificação, que lá na sua alma você repita, santificação, santificação. E a palavra no original é a palavra ágios. Ágios quer dizer ser separado. Se eu perguntar para você, o que vem à sua mente quando você ouve ser santo? Para muitos, ser santo é não pagar propina. Para muitos, ser santo significa não tratar mal as pessoas. Para muitos, ser santo significa não estar envolvido com imoralidade, com pornografia. Mas essa é a maneira religiosa que nós temos para entender ou definir o que é santidade. Santidade é muito mais amplo, querido. Santidade é ser inteirinho para Deus. Ser santo é ser completo, por completo, total, pertencente a Ele, o nosso Deus fiel. Santidade é quando você livremente tem a escolha de escolher o errado e o certo, e você decide, eu escolho fazer o certo, pertencer totalmente ao meu Deus poderoso. A prioridade de Deus para mim e para você é que nós sejamos somente dele.
Esse é o desejo de Deus, que você queira, deseje ser dele, pertencer a ele, ser propriedade exclusiva do Pai Celestial, de ser fiel, de dedicar a sua vida por completo ao Pai Celestial. Isso fala, queridos, sobre a nossa identidade, quem nós somos. Quando eu era jovem e adolescente, uma das coisas que eu mais queria era poder, através de ter a minha identidade, poder tirar a CNH. E aí, depois de algum tempo, de 18, caiu para 16 anos para você tirar a CNH, tinha que ter o seu RG, a sua identidade. Hoje você pode tirar a identidade com menos de 1 ano de idade, até passaporte, e viajar para fora do Brasil. Isso me ensina que quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu ganho uma identidade de filho amado, de filha amada do Pai Celestial. Antes eu tinha uma identidade que era genérica, era falsificada, mas agora eu tenho uma identidade original do Pai Celestial. Eu sou filho do Deus vivo e poderoso. E isso precisa estar claro, queridos, para mim e para você. Eu sou filho amado de Deus. A Bíblia fala muito mais sobre o ser do que o fazer em todos os momentos. Deus está mais preocupado com aquilo que você é do que com aquilo que você faz. Ao invés de você perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Pergunte, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu seja? Isso é muito importante. Porque para Deus é mais importante o que você é do que aquilo que você faz. Se eu pedisse para vocês levantarem a mão, quem acha, não precisa levantar, quem acha que eu fui chamado para ser pastor? E muitos de vocês iriam levantar a mão, eu acho que Deus te chamou para ser pastor. Alguns vão dizer, não, o senhor não foi chamado para ser pastor, não. É possível, sim, Deus me chamou para ser pastor, mas ser pastor é secundário. O mais importante, o prioritário, é quem eu sou em Cristo Jesus. Quem eu sou, isso define por completo a minha vida, queridos. Eu preciso entender quem eu sou e por que eu faço o que eu faço. Ser pastor é secundário, é o meu fazer, mas quem eu sou é o principal, é o prioritário na minha vida. Deus quer que eu seja separado, santificado, exclusivo para Ele. Ser pastor é o meu fazer, ser médico é o fazer dessa pessoa, ser professor é o fazer dessa pessoa, ser universitário é o que ela faz, mas o que ela é em Cristo, isso muda tudo. A prioridade de Deus é o nosso caráter, é a formação do caráter do Senhor a cada dia. Queridos, eu posso ser um pastor picareta, eu posso ser um pastor mau caráter, eu posso ser um pastor adúltero, eu posso ser um pastor que trata mal as pessoas, e ainda assim um pastor, porém não aprovado por Deus. Deus quer que eu seja, antes de fazer qualquer coisa. É muito mais prioritário para Deus. Ser vem antes do fazer. Eu lembro de um jovem brasileiro, que ele teve o privilégio de estudar em Harvard, a maior e a mais famosa universidade nos Estados Unidos. A segunda é Stanford. Mas esse jovem brasileiro foi estudar lá e fez medicina. Ele fez mestrado, fez doutorado. E o sonho dele era poder ensinar em um curso de mestrado ou doutorado aqui no Brasil, em uma universidade de destaque. E ele preparou seu currículo, preparou seus documentos e enviou para uma universidade do estado de São Paulo. E gostaram do seu currículo, fizeram provas, ele tirou notas máximas, e aí ele foi convocado para uma entrevista, para poder ministrar no corpo docente de doutorado e mestrado. E ele foi para essa entrevista, esse jovem brasileiro, especialista na área da medicina. E ele chega lá na entrevista, o corpo docente percebe que ele colocou lá que ele era cristão. Ele foi para a entrevista, respondeu tudo de uma maneira magistral, perfeita, e o corpo docente falou, e agora o que nós vamos fazer? Como é possível um cara com tanta formação, tanto conhecimento, tanto gabarito, ele é cristão? Que absurdo. O que nós vamos fazer? E eles chamaram o rapaz e disse, vem cá, você crê em Deus? E ele diz assim, eu creio num plano
de salvação, o plano soberano de Deus na minha vida e na vida de vocês. Eles se reuniram de novo e disseram: o que é que nós vamos fazer? É um absurdo, o cara é cristão, com tanto conhecimento, não podemos aceitar alguém assim. Mas um dos professores disseram: é verdade, ele é cristão, mas nós não podemos deixar, não podemos perder, não podemos desperdiçar uma mente tão brilhante assim. E aí sabe o que aconteceu? Eles se reuniram e disseram para aquele jovem: você foi aprovado, você está dentro, você vai ser parte desse corpo docente e vai ensinar. Sabe, amados, essa é uma história para a gente ver que o ser vem antes do fazer. Se você for fiel à identidade que Deus tem para você, Deus vai te colocar, independente do lugar, das dificuldades, Deus vai fazer você brilhar aonde você não imagina. Talvez você pergunte para o seu filho assim: olha, o que você quer ser quando crescer, no futuro? É melhor você perguntar o que você quer ser hoje para Deus. Isso é muito mais importante e de maior valor. Sabe por quê, amados? Eu tenho certeza que no final da vida de muita gente boa, que vai fazer muita coisa boa, que vai escrever muitos livros bons e abençoados, gente que vai construir casa, vai construir pontes, vai realizar muitas coisas boas, mas não vai entender qual é o propósito de Deus na sua vida, não vai ter a identidade do Deus vivo e poderoso, porque não entendeu que primeiro eu sou, para depois eu fazer. Esse é o primeiro princípio, ser antes do fazer. Segundo princípio, o porquê antes do o quê. O porquê antes do o quê. Essa é a vontade de Deus, que eu entenda o porquê eu faço o que eu faço, antes do que eu faço. Antes de fazer algo, eu preciso entender por que eu faço o que eu faço. Nós estamos falando da motivação do coração. E o que é motivação, pastor, do coração? É a razão, o motivo pelo qual você faz as coisas que você faz. Por que você, por exemplo, está aqui no culto? Por que você está lá no pequeno grupo, multiplicador? Por que você é líder? Por que você é supervisor? Por que você é coordenador? Por que você faz o que você faz? Provérbios 16:2 diz algo extraordinário. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Algumas versões dizem intenções do teu coração. Queridos, Deus está olhando para mim e para você, para poder entender por que eu e você fazemos o que estamos fazendo todo dia. Porque, o que nos leva, o que nos motiva a fazer o que nós estamos fazendo. Eu lembro de uma história de um menino, ele devia ter aí entre 10 e 12 anos, uma criança abençoada, uma família muito jóia, morando num condomínio da cidade, e a criança viu que o pai estava de férias, e aí aquela criança preparou o café da manhã, do jeito que o pai gosta, né? 50% leite, 50% de café, torrada, muito bem passada, com pasta, ali, com queijo e com presunto, e levou para o pai, na bandeja, lá na cama, no quarto dele. E aí, pai, bom dia, primeiro dia de férias, pai, quero te servir, quero te abençoar, pai, eu te amo, sou o melhor pai do mundo que eu tenho. E imagina você acordar com seu filho levando a bandeja do seu café predileto lá na cama, que bênção. E ele foi comendo e tudo, e aí o filho saiu, fechou a porta. O pai terminou de comer, escovou o dente, mudou de roupa, abriu a porta do quarto para sair, estava lá o filho, pai, preciso de um abraço, sou o melhor pai do mundo. E o pai assim, comovido, né? Que filho abençoado, e abraçando. E aí, passado um tempo, o pai começa a procurar as coisas para ir jogar bola, ele estava de férias, os amigos convidaram, aí o filho ouviu e falou, pai, está separado aqui a sua chuteira, calção, pai, só uma bênção, que o senhor tenha um futebol e faça muitos gols, né? E aí o pai foi, jogou bola, voltou, tomou banho, foi almoçar, está lá o filho servindo o pai. Pai, sou um presente de Deus. Olha, eu agradeço a Deus, pai, porque o senhor é o melhor pai do mundo. Os meus amigos não têm um pai que nem o senhor.
né? Pai, daqui a pouco eu vou para a escola, mas pai, por favor, assine esse bilhetinho aqui que a professora mandou, por favor. Sabe, amados, o maior interesse do nosso Pai Celestial é pela motivação do nosso coração. Por que você faz o que você está fazendo? O mais importante do que você faz é saber por que você faz o que faz. Deus está olhando a motivação do nosso coração, amados. Davi, ele escreve lá no Salmo 139, versículo 23, uma oração muito forte, uma oração que ele vai dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Meus amados, tem que ter muita coragem para fazer essa oração que Davi fez, muita coragem. Davi está dizendo: Senhor, me prova, Senhor, prova, vê se há algum caminho mau em mim. Se Deus fizesse isso agora em mim e em você, não vamos pensar nisso agora não, que eu acho que a gente vai ser reprovado. Mas Davi teve muita coragem. Queridos, quando você e eu estivermos passando por uma provação, tem gente que reclama: ah, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou teu filho, isso não é justo. Tem gente que fala assim: pastor, ora por mim, a barra está pesada, o negócio está complicado. Ai, Deus, será que eu estou em pecado? Porque está difícil demais, estou querendo desistir. Ei, amados, presta atenção que toda provação que Deus dá é uma oportunidade na sua vida. Toda provação que Deus está dando para você é uma oportunidade na sua vida, porque para Deus, cada prova é o momento de promover você para algo que Deus tem melhor na sua vida. Então, todas as vezes que você passar por uma provação, comece a dizer: aleluia, a minha promoção está chegando. E eu quero profetizar bastante promoção para você cada dia dessa semana. Deus olha a motivação do nosso coração, queridos. Que você seja promovido muitas e muitas vezes. Sabe por quê, queridos? É muito difícil chegar ao lugar certo quando tenho a motivação errada. É quase impossível chegar no destino final quando você tem o porquê errado. Escolhas erradas, destino errado. Eu lembro de um amado que estava para trocar o seu carro. E ele foi numa concessionária. E ele foi vendo os carros que tinham condições dele comprar. E ele escolheu um que era confortável, adequado para a sua família, independente se era o SV, se era carro simples, mas ele viu e escolheu o carro e falou: esse aqui eu posso pagar. E quando ele estava indo para pagar, ele falou assim: ó, esse aqui eu consigo pagar, mas esse aqui, uau, vai causar uma impressão. E sabe qual foi a escolha dele? Ele preferiu causar impressão para as outras pessoas e trazer um prejuízo para o bolso. Ele comprou o outro carro. E a gente sabe da história. A prestação mais alta do que ele pode pagar, tem que abrir mão de várias coisas. Resumindo, ele não tinha mais condições de pagar. E ele perdeu o veículo. Sabe por quê? Porque ele queria causar uma boa impressão. Quando você tira uma foto e vai colocar no Facebook, no Instagram, qual é a motivação do seu coração? Talvez seja para aparecer. Talvez seja assim: pastor, todo mundo faz. Qual é a motivação? O que te leva a se expor? E há pessoas que se expõem demasiadamente. Eu preciso primeiro entender o porquê, para depois o quê. A motivação é muito importante para Deus, queridos. Eu preciso entender o que me leva, o que me motiva a fazer algumas coisas, e precisa ser algo nobre no meu coração, porque escolhas mudam a nossa vida. As escolhas que eu faço podem mudar a minha vida. A escolha que você faz pode mudar totalmente o curso da sua vida. Colossenses 3:17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Tudo, meu amado. Tudo que você fizer, tudo que você pensar, precisa ser para agradecer ao Senhor, para glorificar o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está num relacionamento, como é que está esse relacionamento? Ou tem um capeta no meio que não deixa vocês viver em santidade? Se você é uma pessoa que realiza negócios, como é que estão os teus negócios? Estão glorificando a Deus nas escolhas que você está fazendo? Ou você vai usar aquela desculpa, pastor, se eu não fizer, o outro vai fazer. Como é que está o tratamento seu filho com seus pais e você, pais, com seus filhos? É de maneira que glorifica a Deus. As escolhas que você está fazendo estão glorificando o nosso Pai Celestial. O porquê vem antes do o quê. Eu lembro de um amado irmão da nossa igreja, da nossa rede, a Rede 9, em que quando eu ligo para ele fala assim, pastor, diga como eu posso lhe servir melhor. É um irmão abençoado, e eu tenho certeza que nós temos muitos deles na Rede do Amor, na Rede da Aliança, em todas as redes, na igreja. Mas eu quero encorajar você a pensar o seguinte, você já ligou para essa pessoa que é uma bênção na sua vida, somente para dizer, olha, meu amado, eu estou te ligando não é para pedir nada não, eu quero dizer que eu amo a sua vida, que eu amo a sua família, e que é uma bênção caminharmos juntos em Cristo Jesus. Você já ligou? Eu fiz isso, quando estava preparando essa reflexão, eu falei, puxa vida, eu nunca fiz isso, e fui ligando para algumas pessoas, que têm sido bênção na minha vida. Eu ligo e digo assim, olha, meu amado, estou precisando da sua ajuda, tem uma visita para fazer, eu não quero ir sozinho. E eles dizem, olha pastor, está difícil, está complicado, mas estou dentro, vamos. Ou como nesses dias aí, eu liguei para um e falou, meu querido, ó, nós precisamos desencapetar um cara ali, vamos lá? Vamos tirar o cara do capeta lá. E aí ele falou, estou dentro pastor, conta comigo. É porque tem crente, meu amado, que eu vou te contar, viu? O capeta quer sair e o crente não deixa. Tem. E o irmão falou assim, pastor, vamos, está difícil, está corrido, mas nós vamos. Ligue para algumas pessoas essa semana e diga, olha, eu estou ligando, não é para pedir nada não. Eu estou ligando para dizer o quanto eu amo a sua vida, o quão importante você é. Você é uma bênção, sua família é uma bênção na minha vida. E vai ter outros momentos assim que você vai pedir favores, ajudas. Mas olha, sabe por que esse amado faz o que ele faz? Não é para aparecer. Não é para ter fama. É porque ele entendeu quem ele é. E ele entendeu que a profissão que ele tem é para servir as pessoas. A motivação do coração dele é servir ao Deus de toda a glória. Jesus vai nos ensinando, queridos, que ele veio a este mundo, ele deixou os céus perfeito, um lugar lindo, maravilhoso, nós vamos para lá. Você que tem Jesus vai viver nesse lugar, com Jesus eternamente. Se você entendeu a sua identidade, e você sabe a sua motivação, por que você está sendo líder de um pequeno grupo, por que você está sendo um supervisor, um coordenador, olha, você vai viver a eternidade, e a gente vai compreender com muito mais clareza. Mas eu me pergunto, o que fez Jesus deixar os céus e vir para essa terra limitada que é, temporal, porque tudo tem limite, tem data de validade. O que fez Jesus vir e ser rejeitado pelas pessoas, ser maltratado pelas pessoas, ser condenado ao ponto de ir para uma cruz. E eu fiquei imaginando que o que levou Jesus a fazer o que fez, é porque ele entendia quem ele era. Filho do Deus vivo e poderoso. Ele entendia que por ser filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele entendendo o seu papel, ele decidiu, eu escolho descer à terra, sofrer como ser humano, me limitar como ser humano, para resgatar o que está perdido. Jesus fez o que fez, e por que fez? Porque ele te ama, ele me ama. Ele nos ama. Ele entende quem ele é em Cristo Jesus. E finalmente, Provérbios 16:9 diz assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu e você devemos ter planos e projetos,
mas o Senhor é que dirige os passos. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós entendemos a motivação do nosso coração para fazer o que nós fazemos, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos colocar no lugar certo para abençoar vidas e desfrutar do melhor do que Deus tem para nós. Ser antes de fazer. E o porquê antes do quê. Vamos orar? Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado. Porque o Senhor, podendo escolher se manter no céu, o Senhor escolheu vir à terra. Para mostrar que é possível. É possível, Senhor, nós sermos filho do Deus vivo e poderoso. O Senhor veio para mostrar que todo aquele que crê no Senhor tem a vida eterna, tem a identidade do Pai Celestial. E independente daquilo que nós vamos fazer, aonde nós vamos trabalhar, a família que nós vamos constituir, o ser é mais importante, porque nós somos tudo em Cristo Jesus. E obrigado, Espírito Santo de Deus. O que o levou a vir a esta terra foi a motivação de salvar o perdido. Pai, sonda o nosso coração como fizeste com Davi. E nos dar a coragem para dizer, Senhor, sonda o meu coração. E vê se há algo impuro, algo indecente, algo reprovável e transforma tudo para a tua honra e para a tua glória. Paizinho querido, eu oro por esses que estão conectados conosco, na sua casa. Pai, eu sei que o Senhor tem um projeto maravilhoso na vida dele ou dela, e eu te peço, sopra o teu Espírito na vida de cada um. Pessoas aqui nesse auditório, Senhor, nesta manhã, pessoas que já fizeram escolhas no passado erradas e se arrependeram. Pessoas que fizeram uma escolha que mudaram totalmente o curso da sua vida. Mas nessa manhã, esta manhã, é o dia em que nós podemos fazer a escolha que pode nos colocar no trilho da tua vontade uma vez mais. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o nosso coração esteja sensível e a nossa mente aberta para dizer, Senhor, eu quero escolher pertencer ao Senhor. Eu escolho ser inteirinho do Senhor. E eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Amém.